Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né? Eu me chamo Eduardo Brasileiro, eu sou proprietário aqui da Brasileiro Plantas, onde eu comercializo cactos, suculentas, rosa do deserto e algumas outras plantas para Urban Jungle, né? Da família das aráceas. Mas hoje a gente está aqui para falar de mitos sobre as regas nas rosas do deserto, nos cactos e nas suculentas, né? Plantas de clima árido e semiárido, né? Como eu já falei algumas vezes, essas plantas vivem em um ambiente, né, com muito sol, né, ambientes quentes, com o solo com pouquíssima matéria orgânica, né, um solo muito pobre, né, na base de pedras, rochas e areia, né, e com pouco material orgânico, vamos dizer assim, fezes de animais, animais mortos, né, matéria orgânica em geral, folha seca, esse tipo de matéria orgânica também, né? É um ambiente muito pobre de matéria orgânica. E também recebem pouca chuva, né? Pouca água num período longo, né, de tempo. O que é que acontece? São plantas que vivem em ambiente que chove pouco, não é isso? E elas conseguem, né, elas foram criadas pela natureza para passar muito tempo sem receber água. Por isso que elas armazenam água nas folhas, né, e os cactos no seu próprio caule, né, no próprio tronco. Ela armazena água e nutrientes para passar um longo período de tempo sem a necessidade de estar sendo molhada, né? E o que é que acontece? Aí a gente vai falar hoje aqui sobre 3 mitos, tá? O primeiro mito é a questão de não molhar as folhas das plantas suculentas, certo? Como eu falei um pouquinho antes, quando chove, o que é que acontece? Alguém vai lá, a planta está lá no ambiente natural dela, aí chega o período do inverno, começa a chover. Alguém vai lá abrir um guarda-chuva em cima da planta? Não. Então isso é um mito, que a planta não pode molhar as folhas, né? O segundo mito, não pode tomar chuva. Como eu já falei anterior, a planta pode tomar chuva. A gente cultiva a planta em casa, a planta pode tomar chuva? Pode, desde que a planta esteja mantida no ambiente correto, de iluminação correta e um substrato bem drenante, com pouca matéria orgânica. Porque o que é que acontece, pessoal? Como a planta já foi desenvolvida pela natureza, né, em um ambiente que tem pouca matéria orgânica e chove pouco, a probabilidade de existir fungos, né, que causa o apodrecimento dessas plantas é muito pequena, tá? E o que é que ocasiona o fungo na planta? A planta passar muito tempo úmida e o substrato ter muita matéria orgânica. E isso é o que acomete as plantas a pegar fungo e acontecer a podridão, né? Fungo de vários tipos, né? No substrato, na água. O fungo, na verdade, vamos dizer que ele está ali dormindo. Ele só precisa de um ambiente propício para ele se desenvolver, certo? E qual é o ambiente propício? Um ambiente úmido e quente. Isso ocasiona a podridão das plantas, tá? O mito número 3 é que a gente deve regar os cactos, suculenta, rosa do deserto. Principalmente os cactos e suculentas, existe esse mito. As pessoas terem que regar no conta-gota, ou com a seringa, ou com um regador pequenininho com bico fino para só molhar a terra. Isso é mito, tá, pessoal? Como falei,
os outros anteriores, a planta toma chuva, tá, na natureza. A planta pode tomar chuva no nosso cultivo, na nossa casa, mas voltando, desde que a planta esteja no ambiente correto de iluminação, no mínimo umas 4 horas de sol por dia, né? E um substrato adequado, um substrato bem drenante e a luminosidade correta, tá? E com pouca matéria orgânica, e esquecendo, substrato bem drenante e com pouca matéria orgânica, certo? Isso vai acometer a planta a não pegar fungo, ao fungo não se desenvolver naquele ambiente, certo? E como eu estava falando, fazer a rega com uma seringa, né? Imagina uma pessoa que tem, sei lá, 30 vasos, 50 vasos, tem uma coleção de suculentas. A pessoa vai tirar uma semana para regar a planta. Quando ela terminar de regar o último vaso com a seringa, ela já tem que começar a regar o primeiro vaso que ela regou anteriormente, né? Isso se torna inviável, a pessoa regar várias plantas com a seringa. Isso não, se a gente parar um pouquinho para pensar, a planta ela toma chuva, né? A planta vive na natureza, ela toma chuva. Não é todo dia, mas ela toma chuva, né? Isso não existe regar a planta com seringa. Eu vou pausar o vídeo aqui, aí quando eu voltar, eu já vou estar mostrando para vocês como eu rego as plantas que ficam aqui nas bancadas de venda, tá? E eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês lá atrás, no meu quintal, onde as plantas ficam no tempo, tá? Se chover, elas levam chuva. Se passar um longo período de tempo, uma semana ou mais de uma semana sem chover, aí eu mesmo rego com a mangueira, tá ok? Vou mostrar para vocês, aguardem aí. Bom, pessoal, não sei se vai dar para vocês escutar o áudio, tá? Estou aqui, já estou com a minha mangueira aqui na mão e eu vou começar a regar as plantas, tá ok? É assim, pessoal, que rega cactos, suculentas, as plantas da família das arábicas, tá? Que é, vamos dizer assim, é a irmã da rosa do deserto. Não sei se vocês conseguem ver a água caindo aqui, mas eu estou regando com a mangueira. Olha bem.
Pronto, pessoal. Eu vou dar uma... Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Na verdade, vou finalizar o vídeo aqui. E fica aí a dica para vocês que não se deve molhar o cacto só com a seringa, né? As plantas não podem tomar chuva, tá certo? Isso tudo é mito. Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.